Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Solari. Esse é o nome mais votado e vocês escolheram e está aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Brino e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta e não menos importante do que energia por cooperativa. E para nos auxiliar nesse assunto, nós convidamos Nelson Félix Júnior. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Pri, tudo bem? Vamos lá, vamos tentar esclarecer as dúvidas aí sobre a parte de cooperativa, né? E começar o nosso primeiro podcast. Estamos aí. Isso aí, vamos lá. E você aí de casa, será que esse assunto pega? Será que é interessante? Compensa? Todas essas questões nós vamos responder hoje. O que é uma cooperativa de energia solar? A cooperativa de energia solar, ela surgiu com a necessidade dos clientes que não têm intenção de fazer o seu sistema de energia solar ou ele é o cliente que não quer fazer o investimento, não tem lugar para colocar um sistema de energia solar. Então, as cooperativas elas foram criadas para produzir a energia e compartilhar essa energia com o cliente final. E está previsto na resolução da ANEEL, né? Na resolução 487 de 2015, a geração compartilhada é uma das modalidades de geração distribuída existente no mercado hoje. Agora eu vou passar para você umas perguntas mais recorrentes que a gente foi fazendo alguns testes, alguns questionários e o pessoal foi soltando para nós. O que define a energia por cooperativa? A energia por cooperativa, ela é formada primeiro pelos cooperados que se juntaram e criaram essa cooperativa de energia. Existem várias cooperativas no Brasil hoje já. O que é a cooperativa, do que ela é formada? Então são pessoas que são interessadas em produzir a sua própria energia, pessoas que são interessadas em comprar, que seria energia, uma energia alternativa, né? Que no caso ela não vai comprar, porque ela vai fazer parte da cooperativa e se tornar um compartilhamento de energia. E os investidores que desejam fazer as usinas e instalarem elas, homologarem elas dentro da cooperativa. Então é formado por 3 pontas aí principais, né? O cliente, que é o que puxa a cooperativa. A cooperativa, no caso, uma empresa, é um CNPJ, formado por vários cooperados que têm interesse de vender a energia, né? Que seria compartilhamento de energia. A gente fala venda, mas não é uma venda, é um compartilhamento de energia. E pelas empresas que são os investidores que desejam homologar usinas solares dentro das cooperativas. Então, esses são os 3 pilares de uma cooperativa de energia. Certo. E como funciona esse modelo de compartilhamento? O compartilhamento, ele é um modelo simples, na verdade, né? Ele está previsto, como eu disse, na resolução da ANEEL, né? Resolução a 487 de 2015. A energia solar, a distribuída, né, que a gente chama de energia distribuída, não só solar, pode ser eólica, pode ser micro-usinas de geração hídrica, pode ser térmicas, pode ser de vários tipos de energia. E a solar é uma delas, né? Então, a cooperativa, o que ela faz? Como que ela faz esse compartilhamento da energia? Ela junta os créditos de uma usina de investimento. O cooperado vem através da busca por energia, né? Entra na cooperativa e faz o compartilhamento de uma parte, de uma porcentagem da cooperativa para esse cooperado, né? A cooperativa faz uma divisão e distribui uma parte dessa energia para o cooperado, né? Não sei se eu fui claro aí, mas a cooperativa, então, ela simplesmente faz utilizando a regra da ANEEL, que é de geração distribuída, a parte de geração compartilhada. Então, é dividido lá em geração compartilhada, autoconsumo remoto, geração na fonte e tem ainda geração que é através de várias
unidades consumidoras, que seriam condomínios. São 4 modalidades existentes hoje dentro da geração distribuída. E a que a cooperativa utiliza é a geração compartilhada. Então, é simples. O cliente ele entra para fazer parte da cooperativa e fica com uma porcentagem do crédito dessa usina compartilhada. Certo. Mas, como diz um velho brasileiro, né? Tudo que é de graça, bom demais, o santo desconfia. O que você pode passar para a gente de ter uma segurança? Porque o que vocês ganham com isso? O que a Solari ganha, né? Indicando essa energia para os consumidores finais ter desconto, sem gasto nenhum? A cooperativa ela é muito segura. Existem cooperativas e cooperativas, né? Algumas cooperativas, ela tem um lastro já, ela tem um capital social elevado, ela veio de algumas indústrias de fotovoltaica. Então, nessas cooperativas, a gente tem que pesquisar, né, qual CNPJ que vai entrar para participar, tudo certinho, né? Porque existe problemas em todos os tipos de negócio. Mas a cooperativa é um sistema muito seguro. Por quê? Você não faz parte fisicamente do CNPJ. Você simplesmente é feito um compartilhamento de porcentagem das usinas dessa cooperativa para o seu CPF ou CNPJ. Então você não tem que mudar a conta de energia para o nome do cliente. Por quê? Porque ele está fazendo parte de um contrato de compartilhamento com a cooperativa. Ela é segura, o cliente não tem fidelidade. Ele pode entrar e sair a hora que ele quiser da cooperativa. Então, tenho risco de ser processado se uma cooperativa dessa fechar e ficar com ônus? Não, porque ele não faz parte do capital social da cooperativa. Ele simplesmente faz parte do compartilhamento dos créditos dessa cooperativa. Ele tem que assinar um contrato com a cooperativa? Tem. O cliente tem que assinar, principalmente pela lei de LGPD, que a gente não pode utilizar dados dos clientes sem autorização deles, né? Então, a gente faz um cadastro desse cliente na cooperativa que ele escolher. A gente tem mais de uma opção de cooperativa de escolha hoje no mercado, né? O cliente escolhe a cooperativa, faz o cadastro e começa a receber a porcentagem de crédito ou desconto que ele desejar na sua conta de energia. Que essas cooperativas estão oferecendo um compartilhamento de crédito mais barato do que as distribuidoras de energia estão vendendo créditos. Então, ele consegue um desconto de até 20% a média de conta de energia sem fazer investimento nenhum, com muita segurança. E é seguro? Qualquer cooperativa eu posso já ir lá e fazer meu cadastro? Ou eu tenho que ir através de uma outra empresa? A gente recomenda sempre você fazer um cadastro através de um integrador. A Solari hoje, a gente está no mercado desde 2012. Então, a gente tem uma experiência muito grande com energia fotovoltaica. Porém, cooperativas, elas são todas novas. Esse sistema de cooperativa, ele não existe para consumidor final, pequenos consumidores, há mais de 2 anos. Então, assim, as cooperativas têm cooperativas muito antigas. Porém, para esse formato de negócio, que é compartilhamento para pequenas cargas, que é consumidor final, comércio, residência, né, indústria, todos que consomem acima de 250 kWh podem entrar na cooperativa. Então, para esses clientes é uma coisa nova. A gente recomenda sempre através de um integrador com experiência. No caso, a gente tem uma equipe técnica formada hoje que pode atender com muita qualidade esse cliente que deseja entrar para uma cooperativa. E então pode vir falar com a gente, tirar todas as dúvidas antes de fazer qualquer contrato, mesmo porque o contrato ele não tem custo nem de entrada e nem de saída. Ele pode entrar hoje e sair o mês que vem. Não tem custo nenhum para entrar e sair da cooperativa, né? Por isso a importância hoje de a gente procurar um integrador, no nosso caso a Solari, que ela já tem aquela responsabilidade, ela tem um nome para zelar, ela não ia indicar um produto ao consumidor final que não fosse realmente verídico, confiável,
Diferente de, às vezes, muitas outras empresas, né? Como a gente mesmo falou, é algo que está começando agora, nem sempre dá para confiar em todo mundo. Não dá. A gente já teve várias experiências que causou danos aos clientes, né? Ele fez o investimento de uma usina e essa usina não entrou na cooperativa. Então tem que ser feita uma análise de viabilidade para investidores. Se ele tem interesse de criar uma usina e colocar na cooperativa, primeiro ele tem que ir na companhia de energia, fazer um projeto, homologar essa geração de energia, ver se a companhia vai aceitar o projeto de conexão para depois você poder vender, alugar essa usina para a cooperativa de energia. Então, tem todo um processo a ser seguido, tanto para o investidor como para o comprador ou aluguel de créditos. Então, assim, o cliente final, residencial, comercial, ele tem que analisar o formato, qual cooperativa entrar? Tem, para saber se realmente ele vai ter o desconto que a cooperativa está prometendo para ele. Agora, ele não tem risco nenhum. Já o investidor, não. O investidor que quer fazer uma usina solar para homologar dentro de uma cooperativa, ele tem que ter segurança no negócio. Então, primeiro ele vai fazer o projeto, levar esse projeto até a distribuidora de energia, ela vai aprovar, que pode ser através da Solari, que a gente tem feito muitos projetos assim. Inclusive, as companhias têm dificultado essa conexão. A Solari, hoje, ela faz essas duas vias, tanto da energia da cooperativa para o cliente final, como aquele cliente que ele quer fazer um investimento numa microusina para levar essa energia para uma cooperativa. Isso, a gente faz as duas pontas, tanto a colocação de uma usina pertencente a um investidor dentro da cooperativa, como a distribuição dessa energia através da cooperativa para clientes finais. Então, essa geração compartilhada, que a gente chama, ela é feita através da Solari. A gente faz o cadastro e o cliente, depois de uns 2 meses, ele começa a receber os créditos que referente à conta de energia dele. E aí ele vai ter o desconto na conta de energia. E aí você tinha me perguntado a questão aonde a Solari ganha com isso, né? Quando o cliente está tendo desconto na conta de energia, a gente só vai fazer o cadastro dele, né? A Solari, ela ganha nisso porque cada cliente que a gente homologa dentro da cooperativa, a gente tem a capacidade de colocar uma usina nova nossa dentro da cooperativa. Então, quanto mais créditos os clientes comprarem da gente, mais usinas a gente vai montar através da Solari. Então, uma mão puxa a outra, né? O cliente comprando crédito, tendo desconto, a gente consegue vender mais usinas para a cooperativa. Essa é a solução que a gente tem. Ela é completa. E esses créditos, como que esses créditos são distribuídos depois para o consumidor final? E esses créditos dá para colocar só em residência? Ou eu tenho uma empresa, eu quero colocar, dá para pôr, até que limite dá para a gente adicionar? Como funciona? Os créditos primeiro é feito uma análise na conta do cliente que queira receber crédito de uma cooperativa. Essa conta ela não pode ter menos do que 250 kW por mês de consumo. Então não é qualquer cliente chega lá com uma conta de 50, 60, 100 reais vai conseguir entrar. Não consegue, porque não compensa para a cooperativa fazer o cadastro desse crédito. Porque ele tem todo um trabalho, né, de fazer gestão desse crédito, mandar para a distribuidora de energia todo mês. Então isso tem que ser contas acima de 250 kW. Não é reais, é em quilowatts mesmo. Então, assim, não tem limite de compra de crédito, de aluguel de crédito, no caso, né? Você pode compartilhar uma usina, o cliente gasta 20 mil quilowatts por mês, ele pode ter um desconto de 20% nessa conta de energia sem fazer nenhum investimento? Pode. Ele entra na cooperativa e vai começar a receber créditos compartilhados de uma usina solar fotovoltaica para ele, num custo mais barato do que o quilowatt da distribuidora de energia. Então, o cliente pode ser grande e pode ser pequeno. Uma residência de R$500 por mês, ela vai ter R$100 por mês na média de desconto.
mensal. Então ele vai economizar num ano R$ 1.200, que dá para pagar 2 contas de energia e ainda sobra dinheiro do ano, né? Então é um desconto sem investimento nenhum. Por isso que a gente fala, é de graça, né? Tenha um desconto na conta de energia sem investir nada, né? É porque você fica naquela dúvida, uai, será que isso é realmente seguro? Porque eu não vou precisar comprar o kit de energia solar, não vou ter o custo de instalação. Vou ter um desconto. Eu não pago para entrar na cooperativa, não pago para sair. Então é só benefício. Então a gente fica assim com o pé atrás, né? Será que realmente isso funciona? Parece fake news, né? Mas não é. A energia por assinatura, que todo mundo tem chamado na internet, nada mais é do que uma geração compartilhada de energia de uma cooperativa. Então, o cliente homologa uma usina dentro da cooperativa, a cooperativa tem esses créditos para distribuir, aí todos que quiserem receber esses créditos têm que fazer um cadastro na cooperativa para receber uma porcentagem dos créditos das usinas da cooperativa. E esses créditos eles chegam mais barato do que a distribuidora. Então ele tem um desconto só através de um cadastro. Como que é o faturamento dessa conta? Ele vai deixar de pagar a conta da CPFL, da Energisa, da Eletro, da Enel? Essa troca. Ele não vai parar de pagar a conta. O que vai acontecer é que ele vai ter, vamos dar um exemplo de uma conta fixa, né, de 500 kW. Esse cliente ele vai receber um boleto da cooperativa referente a 400 kW e pagar, por exemplo, 100 kW de uma conta mínima que seria do trifásico. Vamos dar um exemplo se a casa dele fosse um trifásico. No caso, então ele vai pagar dois boletos. Um de conta mínima e o outro referente aos créditos que foi creditado que ele utilizar. Então, assim, se ele não utilizar os créditos, também não serão cobrados. Esse crédito vai ficar ali até ele ser utilizado. Quando ele utilizar os créditos, aí ele vai ser cobrado. E o que seria essa conta mínima que vem da CPFL? A conta mínima foi feita na resolução também da ANEEL, né? Essa conta mínima, todo cliente tem que pagar. Um monofásico, clientes monofásicos de padrão de energia 127, monofásico, ele paga 30 kW. Na conta de bifásico, paga 50 kW. E na conta de trifásico, paga-se 100 kW de conta mínima. Essa conta mínima o cliente não tem como deixar de pagar. Então até quem comprou energia solar paga essa conta mínima. Paga. Se você deixar a sua casa fechada, sem usar energia nenhuma, você paga essa conta mínima. Seria o serviço da rede, né? Isso, da distribuidora de energia. É como uma conta mínima de celular. Se você não usar, você paga a conta. Uma conta de água, se você não usar, nem todas as cidades a água cobra, mas conta mínima, paga a conta mesmo sem usar. Então é uma garantia que a distribuidora tem de manutenção do sistema de distribuição de energia mesmo. E aí tem outros encargos numa conta mínima, tem os ICMS, né, da conta, PIS, COFINS, imposto. Tem a distribuidora agora, quem homologou projetos em GD, que a gente chama GD2, que é um modelo de negócio novo da resolução nova, né, da ANEEL, você tem que pagar uma porcentagem do crédito para a distribuidora de energia. Mas isso tudo já está abatido no valor da sua conta. Então você vai pagar, a hora que você somar os boletos que você vai pagar, o boleto da companhia de energia e o boleto da cooperativa, somando os dois, vai te dar um desconto de 10% a 20% do valor que você ia pagar da conta de energia. Então, sempre vai ter o desconto. Você não precisa ficar com medo, vai pagar 2 boletos, vai pagar mais caro do que pagaria a conta. Não, isso aí nunca vai acontecer. Você sempre vai pagar, somado os 2 boletos, o da cooperativa com o da companhia de energia, ele vai estar com valor abaixo do que você pagaria anterior, né? Sem a cooperativa. E assim, com essas ondas de calor que nós estamos tendo aqui na nossa região, automaticamente vem esses picos de aumento da bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, e quem hoje, paga para a CPFL a conta de energia, ela vem com esse aumento.
Quem está na cooperativa, ela também recebe esse aumento? Como funciona? Quanto maior a conta, maior o desconto da cooperativa, né? Então, se eu tiver em bandeira vermelha, aí eu vou chegar lá muito bem próximo dos 20% de desconto. Porque a bandeira é abatida com crédito de energia. Quando você recebe o crédito, a bandeira ela é abatida em quilowatts também proporcional aos créditos que você recebeu. Então, você não vai ter desconto na bandeira de energia. Então, esse desconto fica maior. Quanto maior a conta, pior a bandeira, maior o desconto. Então, automaticamente é só vantagem. Eu vou entrar na cooperativa, não vou ter esses aumentos, pelo contrário, eu vou ter mais desconto. Mais desconto. É igual, como se você estivesse gerando sua própria energia também. Se você fizer um projeto solar e gerar sua própria energia, você não paga bandeira. A bandeira ela é descontada do valor do crédito de quilowatt que você gerou. Então, você tem um desconto da bandeira. É a mesma coisa, só que você está gerando num outro local e recebendo esses créditos através do compartilhamento. Então, esse desconto permanece também na bandeira. Então, se tiver bandeira vermelha, o desconto é maior. Se tiver bandeira amarela, o desconto é um pouquinho menor. E assim vai proporcional ao que você gasta. E vamos supor, a cooperativa é para quem não tem condições, né, de comprar um kit solar ou não quer investir, mas eu tenho já energia solar na minha casa, eu não tenho mais espaço na minha empresa para instalar painel. Só que o que está gerando não está dando. Eu consigo agregar a cooperativa nessa falta? Consegue. A única coisa é que a cooperativa exige que essa diferença seja maior do que 250 kW. Então, se de repente eu tenho uma conta na minha casa de 1.000 kW e eu tenho uma geração de energia solar em casa de 500 kW, me falta 500 ainda. Eu preciso investir em mais 500, de repente não cabe no meu telhado esse investimento, não tem como eu colocar energia solar. Eu posso comprar esses 500, alugar, né, esses 500 quilowatts de uma geração compartilhada. A cooperativa vai fazer o compartilhamento desses 500 quilowatts e nesses 500 quilowatts você vai ter o desconto de 10% a 20% na sua conta de energia. Isso é proporcional. Até para empresas, né? Às vezes tá ali, não cabe, né, mais painel e ela consegue colocar ali. A gente tem várias empresas em José Bonifácio e região aqui, né, que já aderiram à energia compartilhada. Tem clientes nossos esse mês que teve desconto na sua conta de energia de R$ 4.500. Já é um investimento para investir no próprio negócio. Isso, ele vai ter um desconto de R$ 4.500 e ele não investiu nada, ele só recebeu o crédito de uma usina compartilhada. Porque a empresa dele já tem, nesse caso, energia solar, mas faltou. E aí ele não tem espaço para pôr. O telhado dele já está cheio de energia solar, não cabe mais. Só que ele gasta muito ainda acima do que gera a energia, né? Então ele não tem onde pôr. Então ele comprou esses créditos, né? Alugou. A gente vive falando comprou, mas alugou o crédito da cooperativa. Você entrou como cooperado e pegou esses créditos da geração compartilhada. Ele continua sendo sustentável, né? Porque ele recebe esses créditos de uma usina solar ou eólica, de repente, em algumas regiões aí que tem também compartilhamento de energia eólica, né? E esse contrato hoje, o cliente assinou, ele vai ficar amarrado? E quanto tempo fica ou não tem fidelidade? Não, é zero fidelidade. Ele pode entrar em um mês, sair no outro. Ele pode ficar 10 meses, ficar 5 meses, ele pode ficar um mês. A única fidelidade que tem, a cooperativa, quando ele entra, a cooperativa faz uma análise de quanto ele gasta. Se eu gasto 500 quilowatts, e estou recebendo 500. Aí, de repente, eu paro de consumir 500 kW, eu começo a consumir 200. Eu estou recebendo da cooperativa 500 ainda, né? E aí, quando você recebe os 500 kW da cooperativa, vai ficando saldo. Se você tiver saldo de energia, você vai poder cancelar seu contrato, esperar o saldo ser consumido na sua conta e depois você sai. Então, às vezes você vai ficar mais um mês ali, 2 na cooperativa, se tiver saldo de energia para ser consumido. Porque não tem como voltar para trás o saldo. Depois que ele transferiu o crédito, não tem como voltar.
E nessa questão de saldo, hoje eu entro na cooperativa e eu tenho um consumo, como exemplo que você deu, de 500 quilowatts. De repente, um filho estava na faculdade, terminou, volta a morar comigo, eu coloco mais um ar, e em um ambiente aumenta. Eu consigo aumentar? Como funciona essa questão Consegue. do consumo? A própria cooperativa vai sugerir o aumento. Quando ela perceber que você começou a gastar mais do que você tinha de contrato, né, de compartilhamento, ela já vai te oferecer, pode colocar um pouquinho mais de crédito, vai ter mais vantagem para você, para um maior desconto na sua conta. Então, ela já percebe essa diferença. Se ela não perceber, você pode ligar na cooperativa, no caso, pode ligar direto para a gente, que a gente faz essa solicitação de aumento de créditos. Não tem problema nenhum. Tá, e aí vamos supor que eu tive esse aumento dentro desses 30 dias, né? Então a próxima conta ela vai vir maior. Essa diferença do aluguel que eu contratei ali na cooperativa, o que exceder, ele vai vir no boleto da cooperativa ou vem no boleto da CPFL? Como funciona? Essa diferença, se você exceder o consumo do que você tem de crédito, você vai pagar para a companhia de energia. No caso nosso aqui é a CPFL, na nossa região, que domina a região aqui, né? Mas se você ultrapassar, quem vai te cobrar a diferença do crédito recebido é a CPFL. Não é a cooperativa. A cooperativa vai cobrar só pelos créditos que você utilizou. A gente está acostumado a pagar o mínimo ali naquele boletim da CPFL. De repente, o mínimo era R$60, veio lá 200. Eita, tem uma coisa errada. Então, foi o excedente que veio naquele boleto. Isso é visível diretamente na conta dele. Porque como o crédito de uma usina compartilhada, ele vem e entra na conta, ele aparece na conta de energia escrito crédito beneficente, né, de outra UC, geradora de energia compartilhada. Então, vem descrito na conta o crédito recebido. Então, ele já sabe, veio 300, mas eu usei 500. Então, vou pagar por essa diferença na companhia de energia. E hoje, o cliente que quer aderir, o que ele precisa fazer? Qual é o primeiro passo? Bom, primeiramente, para aderir a um sistema de cooperativa, ele tem que entrar em contato com a gente. Tem o nosso site, tem o nosso Instagram, pode ser através do telefone, o telefone fixo é o WhatsApp. A gente pode fazer o contato direto com nossos consultores. Ele faz o cadastro, ele vai enviar a conta de energia para a gente analisar, o celular, o e-mail, e a gente vai precisar da senha criada na gestão da companhia de energia dele, que pode ser a CPFL, pode ser Energisa, Eletro, o login e a senha para a gente fazer essa alteração para ele do modelo de cooperativa, né, de gestão compartilhada. Fazendo isso, ele vai receber um contrato nosso, através da gente, né, da Solari, direto para o celular, para ele fazer a assinatura digital. Ele vai assinar o contrato e mais ou menos em 2 meses ele começa a receber esse crédito. E aí que começa a vir cobrando o crédito da cooperativa e a diferença da companhia de energia. Né? A partir do momento que ele assinou o contrato, então vai levar de 30 a 60 dias, né, no caso, para começar a vir esse desconto para ele. E se ele quiser cancelar, tem algum prazo ou já cancela imediatamente? Como funciona? O cancelamento do contrato é imediato, porém a cooperativa vai parar de cobrar ele quando os créditos dele zerar. Então, assim, se ele tiver crédito ainda com a cooperativa, sobrando em saldo na conta dele, primeiro a cooperativa vai esperar ele gastar esse saldo, cobrar o saldo utilizado, né? E aí o contrato extingue. Então geralmente demora 1 mês, 2 meses também para encerrar o contrato aí. Então, tipo assim, só para a gente entender de uma forma mais simples. Você não vai ter custo nenhum, nem para entrar, nem para sair. Você não tem investimento nenhum e não precisa ficar com medo, né? Porque isso não é fake news, é 100% seguro, mesmo porque, como o Nelson nos disse, nós temos anos de mercado, nós já temos uma empresa conceituada, com bastante responsabilidade, então não tem problema nenhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode vir até a gente. Nós temos equipes especializadas, consultores,
que estão ali para tirar todas as dúvidas de vocês. E quem é que não quer economizar numa conta de energia? Afinal de contas, você pode pensar assim, num mês eu vou ter uma economia de R$50, R$40 só? Será que compensa? Calcula isso em um ano. Já pensou no final do ano você ter uma economia de 500, 600, R$1.000? Não faz diferença para você auxiliar naquela viagem, na compra daquele presente? Fala aí para mim. É só vantagem, vocês não têm nada a perder, não é, Nelson? É o que a gente fala. Todo cliente que queira comprar o crédito, alugar, né, o crédito do Banco Cooperativo, ele não tem desvantagem, não tem nada a perder, porque ele vai cadastrar, começar a receber esse crédito e ter o desconto na conta de energia. Por isso que parece fake news, mas não é. É um projeto que a gente tem, né, agora de captação de clientes através da cooperativa, para podermos desenvolver cada vez mais os projetos de usinas compartilhadas. Então, a gente tem feito muita usina na região e homologado elas nas cooperativas. E as cooperativas fazem a distribuição desse crédito por compartilhamento. E temos tido bastante sucesso nesse caso, porque muita gente aderiu, né? E está aderindo, tem buscado a Solari para fazer os cadastros. E esse crédito, como a gente fala, ele é gratuito, o desconto é gratuito, né? Não tem investimento nenhum. E é como o Nelson falou no início, isso é algo inovador, é algo novo. Então, se você está vendo esse podcast, já vem fazer o seu cadastro, porque já tem alguns estados, né? Nós conversamos com o pessoal da cooperativa, que já não cabe mais integrador e já não está tendo mais para o cliente final. Então, gente, não é algo assim para se esbanjar. Se você tem interesse, aproveita, porque como diz aquele ditado, quem chega primeiro, pega os melhores pratos. É isso. A cooperativa, se alguém tiver dúvida a respeito de cooperativa, de energia compartilhada, pode ligar para a gente, entrar em contato direto pelo site. A gente tem o site da Solari aí, tem o Instagram e o WhatsApp, ele é um número fixo, que a gente atende toda a região de São José do Rio Preto, Mirassol, Lins, José Bonifácio, Mendonça, Ubarana, Adolfo, a região nossa, a micro-região aqui. E no caso de compartilhamento de energia, a gente atende todo o Brasil. Então, se caso queiram fazer o cadastramento para receber desconto de crédito em qualquer local do Brasil, qualquer lugar do Brasil, a gente faz esse cadastro também. Então, estou à disposição. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Pois indica aí o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, aquele amigo que precisa de um desconto, que está pagando muito caro. E vem para Solari em vocês também.